Neste vídeo você encontra uma crítica 100% negativa. Dessa vez o alvo são os comics americanos. Vou usar como exemplos majoritários DC e Marvel, mas isso se estende a Dark Horse, Dynamite, Image, comics americanas. Eu sou Versus e você está no Tempo, a cronologia infinita. Só que essa cronologia, além de ser infinita, é reboot atrás de reboot, soft reboot também. Mas não para só aí. Porque geralmente os reboots ou soft reboots, eles são escolhas editoriais. Eles criam um grande evento. Mas agora, de uns 10 anos pra cá, os roteiristas têm liberdade de fazer retcons nas obras. Um personagem morreu, não morreu mais. Um vilão foi derrotado, o vilão nunca sequer foi enfrentado. O personagem tem um filho de 10 anos, fica com 25. O personagem é hétero, agora ele é gay. Ou arcos inteiros de histórias, arcos e sagas, sabe? Inclusive, ao ponto de ser tão preguiçoso do roteirista chegar e dizer: sabe aquilo lá que aconteceu, que você leu, em que isso aconteceu? Então, é tudo mentira. É sério, eu li isso. Aquilo foi uma mentira. Ele não cria um vilão que reescreveu alguma coisa, sabe? Não se dá o trabalho de criar uma história refazendo, não. E é tudo cronológico. Meu, se foi tudo cronológico, tudo é canônico, essa é a palavra, canônico, o roteirista não pode ficar a Deus dará assim, faz o que bem entende, joga fora o que o outro escreveu, faz, desfaz, ignora, sabe? Outro ponto é o espaço infinito. Eles trabalham, eles ficam presos em conceitos e fica esticando aquele conceito, esticando. Exemplo, o espectro emocional, as tropas dos Lanterna Verdes. Era o Lanterna Verde. Aí criou o Lanterna Amarelo, que é com a antítese do Lanterna Verde. Aí esticaram por todas as cores do arco-íris. E finalizaram de maneira excelente com as duas sagas simultâneas, Noite Mais Densa e Dia Mais Claro. Ou seja, com os lanternas brancos da vida e os lanternas negros da morte. Tava ótimo, chega. Agora me tem o lanterna dourado da alegria, o lanterna cinza da tristeza, o lanterna ultravioleta dos sentimentos escondidos, aí vai me surgir o lanterna do tédio, o lanterna do tesão, o lanterna. Fica. Lembra do que eu falei dos retcons? Aparece o roteirista e diz que uma das coisas. Eles fazem retcon de tudo agora. Inclusive de coisas que não deveria fazer. A origem do Superman. O planeta Krypton foi destruído porque os kryptonianos destruíram o próprio planeta de tanto extrair os recursos naturais. Então, dentre as missões do Superman na Terra é salvar a humanidade de si mesma. Inclusive de eles se destruírem. Aí eles me arranjam um vilão genérico que destruiu Krypton por pura maldade, porque ele quis, que ele era mal, destruiu tudo com um machado na mão. Você tá entendendo? E ao mesmo tempo que os roteiristas podem fazer o que bem entende, tem outros roteiristas que não podem fazer o que bem entende também. Tem que ficar preso naquele status quo que nunca muda, que é outro aspecto. Nada vai pra frente. Você nunca vai ver o Hal Jordan se casar e ter filhos. Você tá entendendo? Você nunca vai ver, sei lá, o Superman se aposentar de ser jornalista e voltar a ser fazendeiro para ficar perto dos filhos. O universo super-heróis, ele é fixo, mas eles não se assumem como fixos. Eles têm medo de quê? Assume como fixo e fica assim, ó, vai sempre aventura atrás de aventura, vilão atrás de vilão, as mesmas temas, as mesmas histórias, você vem aqui, se diverte e vai embora. Os fumetes italianos são assim, é fixo. Enquanto os mangás japoneses tem começo, meio e fim. A história do e fim, a história do personagem, do seu protagonista e dos seus coadjuvantes. Ele começou assim, ele passou por isso e terminou assim. No universo dos super-heróis não tem. Tem fim de fase, fim do roteirista, fim do desenhista.
E é muito aleatório. Como é que roteiristas recebem bandeira branca e outros não? Por que que acho que foi o Bendis pode envelhecer o filho do Superman, mudar a sexualidade do Superman, mas quem tá escrevendo Lanterna Verde não pode casar ele com a Carol Ferris. Você tá entendendo? Por que não pode, sei lá, terminar o Wally West terminar o relacionamento com a Iris? Com a Iris não. Com a Iris é do Barry, aquela meio japonesa. Ela parece japonesa, não sei. Que tem gêmeos de novo, sabe? Como é que uns pode fazer o que bem entende, outros não? Aí uns personagens nunca evoluem, nunca muda de status quo, e os outros mudam tão radicalmente que você nem identifica. Desenhos. Meu, só tem desenhista feio trabalhando. Não o desenhista, os desenhos dos desenhistas é só desenho feio. O único que faz trabalho de desenhar desenhos bonitos é o Dan Mora hoje em dia. Ele tá pra todo lado, ele é o desenhista do momento. Só que cadê Ivan Reis? Cadê o, o Scott Campbell? Sabe? Cadê cadê esses realmente aqueles desenhos que se olha assim, e vê aquelas mulheres lindas, com a beleza feminina trabalhar, aqueles homens másculos, sabe? Tipo, o ápice, sei lá, um herói grego, sabe? Que desenha umas paisagens bonitas, umas cenas de ação, que você fica parado na cena de ação, assim, só contemplando. Todo desenhista que realmente sabe desenhar e faz um trabalho 8 de nota 8 pra cima, só faz capa. Só capa. Aí eu te pergunto, desenhar capa dá mais dinheiro do que fazer arte interna? Por que todos os realmente bons desenhistas só estão nas capas? Quando você abre o gibi, é só tranqueira. Dá pra viver? Dá pra eles pagarem todas as contas só fazendo capa? Cópias. Cópias e mais cópias de personagens. A gente tem o Superman. Aí tem o Superman mulher, o Superman garota, o Superman cachorro, o Superman garoto, o Superman chinês e o Superman gay. O Batman. Tem Superman quatro garotos, um dos garotos é gay. Tem eu falei Superman de novo, o Batman, né? Aí tem o Batman mulher, que é a caçadora. Aí tem o Batman ladra, que é a mulher gato. Tem o Batman Power Ranger, que usa um amarelo e luta de dia. A Mulher Maravilha, tem a original. Aí tem duas Moças Maravilha, uma morena e uma loira. Aí tem a Mulher Maravilha Negra, que é a Núbia, a Mulher Maravilha Indígena, que é a Yara Flor. Assim, um bando de cópias. É tipo, copia, mas não faz igual e, tipo, é um excesso de personagens idênticos que não contribuem em nada. É o mais. Eles copiam o personagem e bota pra lutar junto. De que me adianta? Imagina que você vai assistir ou ler a Liga da Justiça. Na Liga da Justiça, ela funciona, ela é ótima por causa da variedade. Nós temos um Superman, uma Mulher Maravilha, um Batman, um Lanterna Verde e um Flash. Todos têm habilidades diferentes, poderes diferentes, recursos diferentes, personalidades diferentes. Mas você vai pro título do Superman, ele tá com mais 7 Supermans. Vai pro título do Batman, tem mais 6 Batmans. Da Mulher Maravilha, mais 4 Mulher Maravilhas. O Flash é a mesma coisa, o Lanterna Verde é a mesma coisa. E lógico, os e chega todas as coisas ruins, péssimas dos quadrinhos por causa da ideologia, tal, da cultura woke. Que é a relativização do bem e do mal, a diminuição do que é ser bom e do que é ser mal, que no caso dos super-heróis eles limitam a matar. Se você mata, você é vilão. Se você não mata, você é herói. E é só isso. É sério. Ou seja, se um vilão ele rouba, destrói, ameaça, agride, tortura, mas não mata, ele é um herói? Sabe? Personagens esvaziados e sequestrados pela pauta, ele perde a personalidade dele a servir alguma personalidade que a ideologia aceite. E lógico, as narrativas das ideologias. Passar todos os ismos para frente, né, todos os seus ideais. O que abre também espaço para um monumento ao próprio ego do roteirista. O maior exemplo disso é o Tom King se auto-inserindo na Mulher Maravilha. Não tem a Mulher Maravilha. Nada na Mulher Maravilha é ela. O modo como ela fala, as decisões que ela toma, o modo como ela luta, o modo que ela se veste, sabe?
Nada é Mulher Maravilha ali. É totalmente Tom King. A, a, a Mulher Maravilha do Tom King é o Tom King. Por quê? Ela é desrespeitosa, insensível, arrogante. E essa não é a Mulher Maravilha, é o oposto. Ela é totalmente respeitosa, ela respeita todos os homens com que ela encontra. Ela é amorosa, parece na Liga da Justiça ela parece uma mãe, ela se importa com os sentimentos de todo mundo, ela acolhe todo mundo. Ela não trata ninguém. Ela é totalmente autoconfiante, ela sabe que ela é muito capaz, mas ela não diminui ninguém. Ela não diminui o Superman, Batman ou Lanterna. Nem personagem como Lanterna, que é todo exibido, ou Flash, que paquera todo mundo, toda a mulherada, sabe? E lógico, porque tudo isso é o pacote da ideologia, porque é um ódio à obra original, aos personagens originais e ao próprio público, né? A única coisa que eles amam é a si mesmos e a sua ideologia. Mas como vocês puderam ver, é muita coisa, destruição no comics, sem mencionar o que aconteceu só por causa da ideologia. E eu falei que muito do que eu tô falando aqui se estende às comics. Exemplo, é verborrágico e pseudo-intelectual. E você se encontra isso no Image, na Dark Horse, na Dynamite, que é o quê? É uma mídia visual. Não pode ter tanto texto. Fica chato, fica cansativo. E com frequência o texto é diálogo desnecessário, diálogo fora de hora, tá no meio da ação. É prédio caindo, demônio saindo do chão, um bando de civil, criança, mulher de salto alto, correndo para todo lado. E os heróis ali estão conversando, estão jogando conversa fora. E todas essas imagens, essas cenas que deveriam ser memoráveis, de uma cena de luta, de um herói chegando para salvar todo mundo, do vilão vindo com poder que quando chega, encostar no chão vai explodir tudo, sabe? Tá cheio de texto em cima. Ou seja, o texto estraga o outro aspecto do comics, que é a imagem. Ou seja, mesmo que o desenho está bom, mesmo que tenha um tal do painel, aquela imagem da hora, tem sempre texto em cima. Parece que eles são alérgicos. Não pode ter um quadro sem texto em cima. Meu, de novo, é um quadrinho, não é um livro. Lógico, textos que narram o que está acontecendo ainda existe até hoje, ou que colocam uma filosofia em cima do que está acontecendo, entre o pseudo-intelectual. Tudo que está acontecendo, um soco, um prédio caindo, uma pessoa gritando, tem uma narração pseudo-intelectual, pseudo-filosófica. Eu não posso só ver o prédio caindo, a pessoa correndo e alguém lhe dando um soco. Não. Tem que ter uma filosofia a respeito disso. Então, aí entra a parte da repetição. Os comics repete conceito, repete tudo. A própria subversão já ficou chata. Parece que virou padrão subverter tudo. Subverte o super-herói, o vilão, a donzela em perigo, tudo é subvertido. Já virou padrão, eles fazem isso há décadas. Subversão já virou lugar comum. Entra a repetição do quê? O protagonista tá filosofando sobre alguma coisa e nunca chega no final dessa filosofia. Ele tá há 6 edições refletindo sobre algo e ele nunca bate o martelo. Beleza, é isso que eu acredito. Esse é o certo, esse é o errado e acabou. No arco seguinte, ele tá filosofando sobre a mesma coisa de novo. Vem outro roteirista e repete essa filosofia. E outra coisa que torna tudo genérico é que não importa qual quadrinho, de qual roteirista você vai ler, parece que é o mesmo. Então de que adianta trocar o roteirista se ele tá entregando a mesma coisa? A única coisa que vai mudar é qual é a ideologia favorita deles. Ou a falta de ideologia. Mas, sabe, repete o negócio. Fica genérico. Então, assim, nas comics ainda tem coisas positivas, mas é só uma questão de você cansar. Por exemplo, algo que ainda é bom hoje em dia é o título do Superman. Inclusive tá com a arte do Dan Mora. Ótimo. É verborrágico, mas tem a arte bonita para apreciar. Tem o roteiro herói contra vilão, tradicional, não tem relativização do bem e do mal. Só que é mais do mesmo. Então, assim, é válido ler se você for um novato, mas se você for alguém que cansa, você vai alegar, que foi o meu caso. Eu li muito super-herói.
e cansei. É a mesma. Eu fui atrás das outras editoras para ler outras coisas e segue o mesmo padrão de tipo herói versus vilão. Você pode ler Red Sonja, você encontra isso, sabe? E você pode ler outra coisa, Spawn, exemplo, né? É o universo Spawn. Tem múltiplos títulos de Spawn. É o Spawn pistoleiro, o Spawn mulher, o Spawn medieval, o Spawn rei e o Spawn do futuro, é o mais novo. É o Spawn do futuro. Para tipo Homem-Aranha 2099, sabe? Tudo é exagerado, tudo é genérico, é um monte de coisa igual. Pra que eu vou ler um monte de títulos se você se me entrega a mesma coisa? Inclusive em títulos que deveriam ser não ser de super-heróis. Ou seja, parece que o mercado de quadrinhos americanos, mesmo quando na DC e Marvel, que é assumidamente quadrinho de super-herói, eles vão entregar super-herói.